Morre policial militar baleado por foragido de Saidinha. Assassino era condenado pela justiça e estava em saída temporária. Morreu na segunda-feira, dia 8, o policial militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, que foi baleado em Belo Horizonte na sexta-feira, dia 5. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o autor dos disparos foi um condenado pela justiça que estava foragido após ser beneficiado por uma saidinha. Isso é mais uma daquelas situações que sempre me faz lembrar um livro que eu recomendo demais que vocês que tenham interesse por esse tema, que querem discutir seriamente esse tema, leiam, tá? Que é um livro chamado Bandidolatria e Democídio, do Diego Pesce e do Leonardo Giardini. Tá? São dois juristas, ambos trabalham no Ministério Público. O Diego Pesce é do Ministério Público, o Leonardo Giardini, eu não me lembro agora se ele é advogado ou se ele é do Ministério Público, mas são dois grandes juristas na área criminal no Brasil, e também são duas pessoas que, de fato, fizeram ali um trabalho praticamente de antropologia da situação do crime na sociedade brasileira. Porque a gente fica tomado pela indignação, só que é uma indignação que não leva em lugar nenhum, porque você fica realmente sem reação. Você vê uma situação dessa, você fica indignado, você fala, caramba, não tem o que fazer, a gente está o que você vai fazer contra um Estado que não só desarma, proíbe o cidadão de se defender de qualquer maneira, né, mas que coloca a própria força policial em uma situação de desvantagem com o crime, né, possibilitando, né, com que uma boa parte também da força policial, porque a força policial se torna então uma espécie de galinheiro aberto para todo tipo de corrupto e criminoso entrar para dentro da força policial, corromper, né, a polícia, porque a gente sabe também que muita coisa acontece ali com anuência de policiais corruptos, fuga, armamento, desvio de armas apreendidas. Eu não estou falando só da PM. A corrupção dentro da polícia brasileira começa assim do escalão mais alto da Polícia Federal e vai até o quartel mais pequenininho do interior do Brasil da PM. Ela está em todos os níveis da nossa força de segurança. E ela extrapola, ela vai, obviamente, né, para onde? Para o judiciário. Que é o grande problema ali, né? Quer dizer, se você está na brincadeira de polícia e ladrão e você é o ladrão, você tem duas opções, né? Ou você fica mais forte que o policial, né, ou você compra o juiz da brincadeira. Então existe toda uma cultura, e esse comprar o juiz da brincadeira, a bandidagem no Brasil ela já entendeu que faz muito tempo que não é assim. Aquele enredo simplista de filme, né? Do bandido que tem dinheiro, vai lá, chama um juiz na calada da noite, entrega para ele, né, uma pasta com dinheiro. Esse trabalho pontual de formiguinha, né, de comprar um juiz com dinheiro na casa dele, de madrugada, isso é muito... por pior que seja, por mais nojento que isso soe, se o problema do Brasil fosse só esse, estava fácil de resolver. Quando a bandidagem brasileira entendeu que a única maneira de ganhar a brincadeira de polícia e ladrão é comprando o juiz, não é com maleta de dinheiro, é de fato sendo dono dos juízes. E como que você é mais dono, como você se torna-se o dono perfeito de alguém? Quando você controla o que a pessoa pensa. E o que é o crime organizado no Brasil? É simplesmente um bando de assaltantes, criminosos que se organizam e tudo mais? Não, não é. A criação do crime organizado no Brasil ela é diferente do crime organizado na maior parte dos países do mundo. O crime organizado no Brasil ele surge do relacionamento entre presos políticos do período da ditadura militar com grupos criminosos, né, no Rio de Janeiro, que criam ali depois o Comando Vermelho, que depois também acaba sendo responsável pela criação do PCC, enfim. A gente já contou essa história que tem uma conexão com a KGB, que o Silvio explica tudo isso,
Ali no livro Nova Era e Revolução Cultural, do professor Olavo, ele também conta todo o detalhe de como que aconteceu, né, essa fusão entre criminosos políticos, entre ideologia política esquerdista e crime. Então, o crime organizado no Brasil, ele já é de natureza política e ideológica. Então, é óbvio que ele já não age mais pela maneira de um criminoso comum, que é, enfim, ou com arma na mão, ou com suborno, ou com mera violência. Ele age politicamente organizado, intelectualmente organizado. E ele tem, obviamente, como contraponto, como parceiro, como, né, como parte ali do seu amálgama, o seu braço político dentro da esquerda, que por sua vez controla o quê? Controla as nossas universidades. Então você já tem 2 ou 3 gerações, pelo menos, de juristas no Brasil que já saem dos cursos de direito com uma visão pró-bandido, uma visão bandidólatra. Daí o título do livro, né? Bandidolatria e democídio, né? Democídio no sentido de que essa bandidolatria provoca, de fato, o assassinato de um povo, de uma população. Daí o termo democídio. Né? É um assassinato em escala demográfica. Que é o que acontece no Brasil. 50, 60 mil mortes por ano. Eu estou terminando uma matéria que vai ao ar provavelmente amanhã sobre o ano de 2023, que foi o ano com maior número de confrontos militares, de guerras no mundo. A gente tem pelo menos 9 guerras acontecendo debaixo do nosso nariz agora no mundo inteiro. 9 guerras acontecem simultaneamente no mundo nesse momento, todas herdadas de 2023. Tá? E quando você olha alguns números, você fala assim, são países pequenininhos ali com 15 milhões de pessoas, né, como Burkina Faso, por exemplo, que tem uma população de 15 milhões de pessoas e tem uma guerra lá que vem matando 1.500 vítimas civis todos os anos, fora as vítimas do enfrentamento das milícias muçulmanas contra as tropas do governo. Esse enfrentamento faz 1.500 vítimas civis todos os anos. Para uma população de 1,5 milhão de habitantes, se você for colocar isso numa escala de 200 e poucos milhões de habitantes, que é o equivalente à população brasileira, é praticamente o número de homicídios que acontece no Brasil todos os anos. Então a gente tem o mesmo número de homicídios que um país em guerra civil, como o Burkina Faso. Então é óbvio que é um democídio que está acontecendo. É um assassinato em escala demográfica provocado por uma cultura de banditismo, que não é a cultura de banditismo do menino do morro, que acha bonito posar de bandidão e tudo mais e tal. Essa cultura de banditismo, ela está presente na formação do universitário, ela está presente na formação do juiz, na formação do promotor, na formação do advogado, dos nossos deputados, dos nossos senadores. O bandido, de certa maneira, já é dono do pensamento jurídico brasileiro. Então, assim, não existe outra maneira de resolver. Não se resolve mais isso com mais policiais na rua, não se resolve mais isso pagando salário melhor para policial, não se resolve mais isso armando a população. Entendeu? Não, a única maneira de se resolver isso é alterando profundamente o pensamento brasileiro. E não tem como fazer isso em menos de 20 ou 30 anos. É desesperador quando a gente vê, tá aí o policial que tomou o tiro na cabeça. Olha, desculpa, mas assim, a gente vai ver isso com cada vez mais constância. Por essa permissividade, né, Brás? Até essa situação, por exemplo, da juíza, a gente está falando aqui em juristas, né? A juíza Ludmila Lins Grillo, que está lá exilada, né? Política exilada, ela, por causa de um tweet em que ela criticava a audiência de custódia. Ela chama de SAC, um serviço de atendimento ao criminoso. Então, ela criticou, imagine ela como juíza, criticou a audiência de custódia e aí está agora arcando com essas consequências, né, de quem pode bani-la disso, né? E esse caso específico do policial, ele foi vítima, então, de um processo de saidinha, né, Brás? Então, uma coisa ali que comoveu e abalou todo mundo foi assim, até quando vai essa, novamente, permissividade, não é, dessas saidinhas que foi lá institucional, foi aplicada. E eu estava acompanhando que o Pacheco, veja, negou a inércia do Senado em relação aos projetos, né, que acabam com a saidinha. Então, existe esse projeto para acabar com essas saidinhas.
E vi aqui também uma manchete da CNN dizendo: lei sobre saidinhas de presos pode ser alterada no Congresso. Esperamos, né? Mais do que nunca. Mas assim, precisa acontecer então tragédias para daí dar uma mexida, né? Um sacolejo. Essa é a parte mais Exatamente. desesperadora.